Sejam todos vocês bem-vindos a mais esse nosso momento de culto. Hoje, um dia importante, especial no ano da igreja, o dia de Pentecoste. A partir deste domingo, nós iniciaremos um novo período na nossa igreja, no ano litúrgico, como podem ver, por exemplo, o paramento do altar, que é vermelho, simbolizando este dia especial. Nós iniciaremos esse nosso culto com um hino de início. Vamos iniciar o nosso culto invocando o nome de Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados, nesse dia especial de Pentecoste, vamos refletir a respeito da pessoa do Espírito Santo, a sua obra na Trindade. Por isso, lembrando também no nosso batismo, vamos cantar este hino, preparando o nosso coração para a confissão e a absolvição. Sou crente batizado em nome de meu Deus, aos santos fui juntado, ao povo que é do céu, por graça revestido, meu Salvador Jesus, por ele fui remido e tenho vida e luz, por graça renascido, gerou-me só meu Senhor, sou filho seu querido, em Cristo Redentor. Inventa-me o pecado, não devo mais temer, de todo perdoado, não posso perecer. Fugindo mesmo os montes, meu Deus será fiel, não secarão as fontes da graça de Israel. Oh meu Jesus bendito, desejo a te servir, de coração contrito e sempre te seguir. Vamos confessar os nossos pecados com o salmo para este dia, o Salmo 25, versículos 1 até o versículo 15, que estará na tela. Salmo 25, 1 a 15. Passamos a leitura em conjunto. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade,
Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo, Ele lhes ensina a sua verdade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que deve seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Meus queridos, assim, nessas palavras desse salmo, nós pedimos a Deus que Ele perdoe todos os nossos pecados. E pensando na temática deste domingo, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o princípio, estão concebidas e nascem em pecado. Não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estariam perdidos para sempre. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo disse também a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O batismo não é um mero rito, mas é um meio da graça de Deus. Por isso, neste dia de Pentecostes, nós nos lembramos que, ao sermos levados ao batismo, nós fomos lavados de todos os nossos pecados, tendo nós morada do Espírito. Assim, quem crer e for batizado será salvo. E com essa certeza do perdão, pois onde há perdão de pecados, há salvação, eu lhes anuncio: os seus pecados foram perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar este próximo hino, glorificando a Deus que salvou, que perdoou todos os nossos pecados. Dignos és tu, ó Cordeiro de Deus. Nós rendemos por teu amor.
orar ao nosso Deus. Ó Deus, que neste dia mais uma vez ensinaste os corações do teu povo fiel, ao enviar-lhe a luz do teu Espírito Santo, concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito, para termos a correta compreensão de todas as coisas, sempre nos alegrarmos na santa consolação, através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O texto que vamos ler agora é de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 21. Lembrando que toda a Escritura Sagrada é verdadeira, pois foi inspirada por esse mesmo Espírito vivificador, ao qual hoje leremos essas maravilhosas obras que Ele mesmo fez ao habitar os apóstolos. E assim, habitados pelo Espírito Santo, foram inspirados escrevendo tais palavras a qual lemos. Atos 2, 1 até 21. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada uma dessas pessoas. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender em sua própria língua porque os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada, e comentavam: essas pessoas estão falando assim? São da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar em nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: essas pessoas estão bêbadas. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus.
Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão as minhas mensagens. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, então os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui as palavras da epístola. Texto do Evangelho para este domingo está em João 7, 37 a 39. Assim está escrito: o último dia de festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se você tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós agora vamos cantar o próximo hino em preparação para a mensagem. Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. Em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre.
os povos ver a conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Assim diz a palavra do Senhor: sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Texto de Atos 2, versículo 18, que nós lemos agora há pouco. Pentecoste é mais de um dia. O dia de Pentecoste foi estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento. Ele era observado 50 dias depois da Páscoa e era o dia dos rituais e cerimônias, quando os primeiros frutos da plantação eram dedicados a Deus. Em algumas igrejas, por exemplo, o Pentecoste ele é observado com a festa da colheita, no 50º dia após o domingo da Páscoa. Deus estabeleceu esse dia festivo no Antigo Testamento quando deu as leis a Moisés, depois que o povo havia deixado Israel, depois que o povo de Israel havia deixado o Egito. Mas já no início da igreja cristã, após um acontecimento extraordinário, o qual nós já ouvimos no texto de Atos, Pentecoste ganha um novo significado, um significado ainda mais bonito. Como nós lemos, o segundo capítulo de Atos registra esse acontecimento milagroso. Primeiramente, nós vemos que os discípulos e as mulheres, Maria Madalena, entre outras mulheres, e a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, agora firmes, crendo que Jesus é o Cristo, o Messias, estavam reunidos e se reuniam diariamente nas casas, orando e também repassando os ensinos do Mestre, enquanto esperavam aquilo que Jesus havia prometido. Alguns domingos atrás nós vimos esse texto. Jesus disse que iria mandar o Consolador, que não iriam deixar os seus discípulos sozinhos, mas que iriam mandar o Espírito. E eles aguardavam isso. E enquanto aguardavam, faziam isso, se reuniam para orar e para repassar os ensinos. E aconteceu que neste dia de Pentecoste, neste primeiro dia de Pentecoste, Pentecoste é o tempo em que a glória de Deus, em que as maravilhosas obras de Deus são lembradas. Neste dia, muitos foram convertidos quando o Espírito repousou sobre os apóstolos e sobre aqueles que já tinham a fé em Cristo. Sendo assim muitos convertidos, a palavra de Deus foi levada a muitos lugares, a muitas nações. Acontece algo impressionante neste evento em questão. Nós sabemos que de muitas maneiras o Espírito Santo poderia se manifestar. O Espírito Santo poderia descer de muitas formas no Espírito, até de formas menos extravagantes, mas aconteceu daquela forma. Talvez dessa forma surpreendente não era esperado nem pelos discípulos, e por isso o fato de ser tão surpreendente. O texto bíblico diz que estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, esperando, e de repente veio do céu um som
como se fosse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram ali entre eles línguas como se fosse de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vocês esperavam que a manifestação do Espírito fosse dessa forma? Que fosse assim deste modo tão brilhante, surpreendente, como línguas de fogo? É de se admirar, né? Então o texto bíblico continua a história, a narrativa, dizendo que todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo. E todos que ficaram cheios do Espírito Santo começaram a falar segundo o que o próprio Espírito lhes concediam para que falassem. Não eram línguas estranhas. Eram estranhas para aqueles homens. Nós podemos lembrar que a maioria daqueles homens eram pessoas simples. Eles eram homens simples. O que possibilitou que eles falassem nessas línguas estranhas, e eram estranhas para eles, eram línguas conhecidas por outros povos. E precisamente com que propósito o Espírito fez isso? Acontece que estavam morando em Jerusalém muitos povos de distintas províncias, de distintos lugares. Eu não vou citar novamente todos esses lugares, mas como podemos ver nesse mapa que está aí na tela, as pessoas que estavam ali eram de muitos lugares diferentes. E alguns deles estavam ali em Jerusalém por ser uma cidade que tinha uma rota comercial de muito fácil acesso. Outros até estavam ali por causa do Pentecostes, mas porque eles eram convertidos ao judaísmo. E por serem judeus, eles tinham obrigações com a lei judaica a ser cumprida na cidade de Jerusalém, devido ao dia de Pentecostes. E assim o próprio texto bíblico diz que eram homens vindos de todas as nações debaixo do céu. E assim, aproveitando essa oportunidade, o Espírito desceu sobre eles e eles puderam pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus a cidade de gente. Eram diversos, tinham costumes diferentes e tinham línguas diferentes. E ao ouvirem aquela voz, ao ouvirem o que os discípulos estavam dizendo, e dizendo na sua própria língua, eles ficaram espantados, admirados, e foram lá ver o que estava acontecendo. E chegando lá, viram aquela cena. Os discípulos estavam pregando na própria língua materna deles. E eles ficaram espantados, cheios de perplexidade, e se perguntavam: o que será que isso quer dizer? Como é que nós conseguimos ouvir eles falar das grandezas de Deus? Eles são galileus. Como é que isso pode acontecer? A atuação de Deus é grandiosa. Todos que estavam ali viram e ouviram tudo. Ouviram o que os discípulos faziam, ouviram o que os discípulos pregavam, ouviram o que os discípulos anunciavam. Isso pelo habitar do Espírito Santo sobre cada um deles. E o Espírito os fez anunciar as grandezas de Deus. Mas mesmo assim, muitos dos que ouviram duvidaram. E ainda mais, zombaram dos apóstolos. Talvez isso seja algo comum ao ser humano. Talvez seja algo comum no ser humano quando vê algo que é irracional, que não tem explicação, que não tem lógica. Talvez a duvidar,
do que aquilo seja algo comum. Pois o primeiro passo da nossa mente é tentar explicar, tentar procurar razões, entender racionalmente o que aquilo é. E quando não se encontra resposta para isso, quando não se encontra explicação, a negação, a dúvida, a zombaria é a consequência. Assim como os mistérios de Deus são inexplicáveis à nossa sabedoria, à nossa razão. Por isso muitos que estavam ali, por isso muitos no nosso tempo, ou em tempos antigos, que tentaram explicar os mistérios de Deus pela ciência ou pela filosofia, no campo da razão ou no campo das ideias, duvidam por falhar, zombam por falhar. A nossa sabedoria falha, é limitada. E assim, muitos do que estavam ali, e muitos dos que hoje tentam ir além do que a nossa sabedoria consegue ir, zombam, não acreditam. Chegando ao ponto daqueles homens afirmar que os apóstolos estavam simplesmente bêbados. Nós também temos dureza em nosso coração. Nós também temos uma dureza ao ponto de duvidar da palavra de Deus. Deus diz, é assim. Deus diz, creia em mim. Eu te darei o reino celeste, eu te darei paz. Eu te darei, pois você é o meu filho. E nós duvidamos. Às vezes buscamos em outros meios, buscamos verdades em outros meios e acabamos descobrindo que no final das contas essas verdades são apenas palavras vazias, não levam a lugar nenhum. E então, com simplesmente o propósito de fazer que nós caiamos em si, vem o Espírito de Deus. Seu papel não é puxar sardinha para o seu lado, como diz o ditado popular, não é mostrar a si mesmo, não é fazer um grande show, um espetáculo para alegrar todos aqueles povos, mas mostrar Cristo, mostrar o perdão de Cristo, fazer com que aquelas pessoas se arrependam de todos os seus pecados, se arrependam do tempo que ficaram zombando de Deus e recebeu o perdão. Esse papel do Espírito Santo é semelhante a esse quadro do pintor famoso Lucas Cranach, pintor contemporâneo de Lutero. Pois percebam na imagem que o pastor e a igreja não está no centro de tudo. Não estão. O holofote é Cristo, eles estão apontando para Cristo, assim como uma lanterna faz. O que uma lanterna faz? A lanterna, quando ela é ligada, ela não ilumina a si própria, mas ela ilumina aquilo que está na frente. Aquilo que está em foco não é a própria lanterna, mas o que está no centro. E o que está no centro é Cristo e sua obra. E é isso o que essa imagem nos mostra também. O pastor está mostrando à congregação o que Cristo fez. O Espírito desceu naquele dia para mostrar o que Cristo fez por eles, as grandezas de Deus, permitindo com que muitos que estavam ali fossem convertidos. O Espírito aproveitou um momento grandioso em que muitas pessoas estavam na cidade. Ele desceu sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam ali na casa orando e aguardando o próprio Espírito. Ele desceu, fazendo com que aquelas pessoas se encorajassem e anunciassem essa palavra àqueles diversos povos. E isso se confirma em seguida, pois precisamente após ouvir as zombarias que todos aqueles que não acreditaram, todos aqueles que não entenderam o que
que estavam acontecendo. Após isso, o apóstolo Pedro, encorajado pelo Espírito, pregou para estes que ainda estavam com dureza no coração. Ele diz: meus irmãos, isso que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus derrama o seu evangelho. Derramando o seu Espírito sobre a carne, isso significa que Deus veio pelo seu povo. Aquele que ele criou na criação, e mesmo assim se desviou com a queda. Aquele que ele salvou na cruz, mesmo assim ainda estava duro por acreditar. E assim, para esclarecer, para vivificar, para fortalecer, envia o santificador, envia o Espírito. Esse chama e santifica, para que assim nós continuamos, assim como os apóstolos, a pregar, a anunciar as obras de Deus. As diversas outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de perceber com clareza a grandeza de Deus. Sim, zombaria. Não é por estar bêbados, não é por estar cheio da água viva que é Cristo, que é o Espírito. Meus queridos, ninguém está fora do alcance do Espírito. Ele tem como alvo todo o coração humano. Nós podemos ainda encontrar várias portas fechadas. O nosso testemunho pode ser rejeitado, mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, trabalhará e levará avante a sua obra sem cessar até o último dia, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Vocês lembram como os apóstolos eram antes deste evento? Eles ficavam trancados com medo dos romanos, dos judeus, ficavam trancados. Mas agora começaram a pregar sem cessar para multidões. Mas isso não significa que os perigos passaram. Isso não significa que eles não teriam mais o que temer. Não, eles ainda tinham risco de serem mortos. Ainda tinham risco de serem presos, como depois vai acontecer a vários deles. Mas mesmo assim, eles continuavam a pregar sem cessar, dia e noite, em terras longes ou ali mesmo em Jerusalém. Pois agora eles tinham o Espírito que os encorajava, que os animava, que davam a eles ousadia. E é esse mesmo Espírito, é esse mesmo que estavam lá com os apóstolos nesse dia de Pentecostes, que está com cada um de nós, que está com cada um de vocês que me ouvem. Desde o dia de nosso batismo, Ele vos encoraja, Ele vos habita, Ele nos anima para essa obra maravilhosa que nós fazemos parte, para essa igreja, para essa comunhão que nós fazemos parte, que nós estamos todos unidos, juntos. Distâncias não nos separam nessa igreja. Pandemia, portas fechadas, termos que ficar trancados em casa por causa dessa pandemia, isso não nos separa dessa igreja, pois é o mesmo Espírito que está a habitar sobre todos nós. E este encorajador, capacitador, vivificador, faça de vocês testemunhas deste grande amor de Deus, das grandezas que Deus faz. Que assim seja. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito.
nós vamos orar ao nosso Deus. Ó grandioso Deus, que neste dia de Pentecoste nos lembra de tantas grandezas, das tuas tantas obras que faz para nós, seus filhos. Nós te pedimos que esteja sempre conosco, que habite sempre a nós, para que possamos ser testemunhas suas neste teu reino. Seja feita a tua vontade em nós, ó querido Deus. Seja feita a tua obra através de nós. Faça de teus filhos aqui na terra instrumentos para que aqueles que ainda têm dureza no coração possam também reconhecer as tuas maravilhosas obras. Por isso nós te pedimos, por todas as pessoas que ainda estão desviadas, que ainda não acreditam na tua santa palavra. Nós te pedimos por essas pessoas e também por nós, que mesmo com as dúvidas que está sempre a nos rodear, que mesmo as dúvidas não nos tirem a santa comunhão com todos os santos, que elas não façam que a nossa fé, por minúscula que ela seja, que as dúvidas não tirem essa fé de nós, pois essa fé que nos dá a certeza da salvação, e a salvação é viver eternamente contigo na morada celeste. E isso é que nós esperamos, pois tu prometeste, tu disseste que iria preparar moradas, e quando a palavra de Deus fala, não há nada que possa separar e possa dizer o contrário, pois tuas palavras são verdades, pois tuas palavras são verdadeiras, são retas, puras e vivificam a alma. Ó querido Deus, nós te pedimos por tantas pessoas que sofrem, por tantas pessoas que passam por momentos que nem mesmo nós podemos fazer algo. Faça com que essas pessoas tenham certeza da tua salvação, da tua mão, que todas elas tenham certeza disso. Está cuidando e preparando tudo da melhor maneira possível. Por mais que nós não consigamos ver o que está por trás disso, mas sabemos que tu está cuidando. Querido Deus, nós pedimos por tudo isso, por todo o nosso reino, por todo o nosso planeta, que passam por momentos tão difíceis e inexplicáveis. Querido Deus, nós também agradecemos, nós queremos também agradecer, perceber que mesmo em meio a tanto sofrimento, tantas doenças, pessoas que nós conhecemos e que sofrem, nós queremos ver, nós vemos as maravilhosas coisas que são feitas e sabemos que isso é sinal que tu está cuidando de nós, como por exemplo médicos, enfermeiros, caminhoneiros, tantas pessoas que nós nem mesmo conhecemos, mas sabemos que estão trabalhando para que tudo fique bem, que estão lutando diariamente contra as próprias forças e às vezes até a própria vontade para estarem de frente, para combater de frente o mal que existe. Ó querido Deus, nós te agradecemos por isso. Que essas pessoas que também
ficam doentes, que também têm sentimentos, que também têm momentos tristes na vida, que elas tenham a alegria de Ti, a alegria que está em Tua presença. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos por por fazer de nós instrumentos das Tuas mãos. Nós Te agradecemos pelos nossos amigos, familiares. Te agradecemos por tudo que dás a nós, como, por exemplo, a alegria de festejar mais um dia de aniversário, a alegria de festejar mais um ano de casamento, mais um ano de matrimônio, mais um ano de vida aqui na Terra. Pois, se Tu quiseste nos tirar essa alegria de viver, assim teria feito desde o dia do nosso batismo, como diz Lutero. Desde aquele dia Tu poderias tirar a nossa vida, e assim ainda nos mantém em vida, para que possamos ser meios, para que possamos ser instrumentos Teus a tantas outras pessoas que vivem neste mundo caótico, neste mundo que precisa de cuidados, que precisa do Teu pastoreio, ó Deus. Assim, nós entregamos tudo em Suas mãos, e as demais coisas nós incluímos na oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Tendo a vocês a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Assim, meus queridos, nós encerramos esse nosso culto. Fiquem todos na paz de Deus, que o Espírito Santo abençoe, habite a todos vocês e que assim possam ter plena alegria e certeza da salvação. Eu me despeço de vocês aqui. Até mais. Amém.